Yes.
dia a todos e todas. Me ouvem bem? Sim. Tá Bom legal. dia, estamos ouvindo. Então, muito bom dia para todo mundo que está aqui presente. Para nós é um prazer recebê-los aqui e agradecer nesse momento, né, a participação, a expressiva participação da comunidade e a importância, né, da participação dessa live, dessa reunião, né, que já é uma prática regular da DIRCL para falar sobre o cronograma de compras, né. Então, eu agradeço em especial aí todas as pessoas da comunidade que lidam, né, com essa área difícil, dura, né, da parte de compras, e por isso a importância dessa reunião, né, seja com compras nas unidades acadêmicas ou nas unidades administrativas. Eu não vou delongar muito, a minha entrada aqui é mais no sentido de agradecimento à comunidade e também à diretoria de compras e licitação. Então, agradeço ao professor Cleiton, nosso diretor de compras, e estendo agradecimento a toda a equipe da DIRCL por essa prática já regular e tão importante, né? Esse é o momento da gente tirar dúvidas, de entender as mudanças. Nesse momento, de um ano para o outro, não tantas como em anos anteriores, mas sempre tem algo aí para a gente coletar, aprender e melhorar, né, nossos processos de compras, né? A equipe da DIRCL e a equipe da Proplat está à disposição para ajudar, seja nesse momento agora, seja em momentos futuros. É o nosso papel, né, fazer com que esses processos de compra eles sejam o mais transparentes, mais adequados, né, seguindo as normas. Eu sei que muitas vezes a comunidade tem dificuldades ou críticas ou algumas questões, mas é sempre um trabalho muito sério, né, e muito comprometido da diretoria de compras, de como a gente lida, né, com esses processos. Então, de novo, eu reforço a importância da participação de todos e todas nessa reunião. A gente vive um período difícil, né, na questão orçamentária, todos vocês sabem. Esse ano foi muito desafiador. A projeção para o ano que vem é que também seja um ano muito desafiador, mas eu acho que a gente está num momento mais controlado internamente, e aí eu espero que isso possa se repassar para o próximo ano, né, que a gente tenha um ano importante, tranquilo, que a gente consiga melhorar os nossos processos aí de compras, melhorar os nossos, enfim, a nossa documentação, para que a gente descubra aí detalhes que muitas vezes uma licitação está deserta, ou enfim, acho que esse é um papel importante. A gente fez reunião já com algumas equipes e unidades acadêmicas que tentam fazer compras e dá deserto, ou ter algum problema no processo, para tentar mitigar isso e tentar, às vezes, apresentar onde pode ter uma falha ali que se mudar vai resolver a questão. E eu espero que essa reunião seja muito proveitosa aí para todo mundo. Já não vou me delongar tanto, falei que ia ser rapidinho, já estou enrolando aqui, né? Então já passo a palavra para o Cleiton e novamente agradeço a toda a comunidade da diretoria de compras aí por essa prática regular e tão importante de fazer essa reunião com a comunidade. Bom dia, professor Vinícius, obrigado. De fato, é importante enaltecer o apoio que a diretoria tem recebido da Pró-Reitoria, né, que é uma equipe. Não tem a Pró-Reitoria sem as diretorias, não tem a diretoria sem as divisões e os servidores e colaboradores que a compõem, né? Então, muito obrigado, a gente vai iniciar aqui. Bom, bom dia a todos, bem-vindos. Eu vou compartilhar minha tela, sempre é um desafio muito grande. Na hora que começa, muda a ferramenta, troca, aí muda a configuração, muda o microfone. Tá todo mundo me ouvindo bem? Sim. Sim. A tela já está sendo exibida e nós vamos dar o início. Então, sempre importante a gente tratar essas questões das compras e contratações. A gente faz essa live, apresenta
algumas modificações e atualizações, e como o professor Vinícius disse, esse ano foram poucas modificações que afetam os solicitantes. Houve modificações que, para a área, né, de licitações, internamente, vamos fazendo as adequações necessárias, e quando há de repassar para o solicitante, a gente vai repassando. Mas agora deu uma estabilizada, né? Nos anos anteriores, mudança de lei, instruções normativas, e aí foi bem confuso em diversos momentos, mas agora acho que deu uma certa tranquilizada. O chat está aberto para perguntas, a equipe está à disposição para responder, mas qualquer coisa também pode mencionar, levantar a mão aqui, alguém me dá um alerta, porque na hora que a gente começa a apresentar, o jeito que a gente é mais fácil colocar visualizando a tela da apresentação, e aí eu não vejo mais o chat, não vejo as câmeras de vocês. Mas a gente está à disposição para esclarecer qualquer dúvida a qualquer momento. No final, também, a gente vai abrir um espaço para tirar a dúvida. Então, se for uma dúvida mais específica da sua área, algo mais pontual, ao final a gente pode fazer atendimentos, que ele é coletivo, mas para algum ponto específico de alguma determinada área. Então, vamos tentar ser mais breve também. Bom, o cronograma de compras, e aí como que ele funciona? Nós vamos fazer agora, em 2026, as compras que foram planejadas no PGC nesse ano de 2025. Então, o planejamento ele é de um ano e a execução é do outro ano. Então, tem uma ordem na apresentação que eu começo com a execução. Por que a execução? Porque o planejamento foi feito no ano anterior, mas também nós vamos falar de planejamento, vamos falar de pesquisa de preço e julgamento e trazer algumas questões importantes no processo de contratações. Alguns pontos de atenção. A gente precisa que os gestores, né, não é habitual que os gestores das unidades, as autoridades máximas de cada unidade, participem da live. Mas a gente precisa que eles fiquem atentos à caixa do SG, que é o sistema de gestão. Porque senão vocês fazem a solicitação, encaminha para o gestor, e aí você faz dentro do prazo, mas se o gestor não aprovar, ela não vem para nós. E se ela não chegar aqui, a gente não consegue encaixar ela no cronograma. Então, acontece muitas pessoas reclamarem que ela fez a solicitação no prazo, mas ela não foi processada, porque ela não chegou para nós. E é por meio do sistema de gestão, o SG, que a gente recebe a solicitação. Até tem uma expressão usual interna, né, e às vezes a gente repassa, né, pergunta qual que é o número do SG, né, qual que é o número da solicitação de compra para a gente poder fazer a verificação. Então, com o número, a gente consegue ver qual que é o status que ela está, né? Mas então é importante o solicitante ver essa situação, falar, olha, eu fiz, ele aprovou no prazo, sentar com o gestor, olhar as datas, né? E aí ele tem uma janela, essa janela aqui, se o gestor demora muito tempo para entrar, ela fica aberta aqui, ó, em 30 dias, aproximadamente 30 dias. Se essa solicitação, nesse exemplo aqui, se ela tivesse entrado aqui dia 2, ele não vê na caixa. Então, ele tem que clicar aqui no calendário e mudar a data para encontrar essa solicitação de compra. Então, é um ponto de atenção importante para que vocês observem. A gente divulga também alguns documentos internos nossos que são importantes, que as pessoas que estão na área de contratações, quem faz as solicitações de compra dentro das suas unidades, quem faz o planejamento, que é a portaria que tem a política de segurança da informação. O guia de conduta ética, também que ele tem interno, e aí ele meio que amarra, né, ao caderno de sustentabilidade.
Então, é importante ter conhecimento desses documentos e a portaria de procedimentos para aplicação de sanção. É, essa parte de sanções mais são as áreas de contrato que aplicam sanção, ou então áreas internas da diretoria de compras. E também na DIRAM também faz aplicação de sanção e na CONIC também. Vamos para a execução do ano que vem. Então, nós temos uma legislação básica, né? Tem a lei, os decretos, as instruções normativas. A apresentação ela vai ser disponibilizada no processo. Então, eu não vou ficar me atentando a cada item desse, não, mas são instruções normativas importantes para quem vai fazer o processo de contratações, né? É importante a gente ter o conhecimento dessas instruções. E elas também, elas estão na base de conhecimento de legislação da diretoria de compras dentro do SEI, e tem as específicas, né? Tem lá de pesquisa de preço, tem a base de conhecimento de contratação de TI. E aí, às vezes, algumas pessoas, peço perdão para quem já conhece, porque sempre tem alguém que ainda não participou de nenhuma live. Então, a base de conhecimento dentro do SEI, essa figura aqui, ela demonstra como que entra. Então, vai acessar o SEI lá, aqui na barra de ferramentas, vai abrir, entrar aqui na base de conhecimento. E se você colocar DIR-CL, vai abrir todas as nossas que a gente padronizou iniciar o título da nossa base de conhecimento com o DIR-CL, para facilitar, né? Melhor ainda quando a gente tem o nome certinho da base, né? Então, se você tiver o nome certinho, você coloca entre aspas e aí já abre direto aquela base lá. Eu confesso que eu não gosto muito dessa busca aqui do SEI, não, porque ela traz repetidas, né? Ela não traz só a primeira, né, de cada. Mas com o título certinho, se você tiver esse título aqui, você colocar ele entre aspas, vai cair lá na base. Também, com o objetivo de facilitar as informações, dentro da página da Proplad, a gente tem link de lives, né, de treinamentos, de documentos, de modelos. Então, é possível entrar na página da Proplad e acessar os itens de forma direta. Também, dentro da página da Proplad, tem lá o link do canal do YouTube, que tem vários vídeos e tutoriais. Então, tem lá o que é o PGC, o rito do PAC, solicitação de cadastro. Então, é possível adquirir conhecimento e se capacitar com esses itens e tirar dúvidas com a equipe de compras e licitações. Então, é importante assistir primeiro esses tutoriais, porque uma ligação, você vai fazer uma ligação, mandar uma mensagem com uma dúvida muito genérica, às vezes a gente não consegue te atender de forma adequada. Então, se você assiste antes, e aí você tem aquela dúvida pontual, fala, olha, é essa dúvida aqui. Aí a equipe consegue te atender melhor. E também a gente aceita sugestão, fala, olha, esse vídeo aqui, esse tutorial não tá bacana, ele tá confuso, eu não consegui entender, já assisti, poderia melhorar isso. A gente também faz as adequações necessárias. Também tem lá no. Aqui eu estou com o link do canal do YouTube e apresentação do cronograma do ano anterior. Algumas partes da apresentação eu vou passar bem rápido, porque no cronograma anterior elas estão bem detalhadas. Então, para a gente aprofundar em alguns pontos que eu gostaria de trazer que eu não trouxe na anterior, eu vou passar esses bem rápido. Então, se ficou faltando, porque a apresentação ela está baseada na anterior. Então, o que eu passar rápido, nossa, esse aqui não ficou, eu tenho uma dúvida, nessa não está tão claro. Na live do ano anterior, ela está muito bem justificada. Então, aí eu recomendo olhar na anterior para poder a gente atentar a pontos que não foram tratados das vezes na live anterior, que a gente vai tentar até fazer algumas correções. Para o cronograma de execução, agora de 2026, foi aberto um processo no SEI interno, o número do processo é esse, 23117
077-406-2025-35. E a gente fez divulgações, foi divulgado na página da Proplad, no Comunica UFO, com o intuito de capacitar o maior número de pessoas, né? Não sei se a gente pode falar assim que é uma capacitação, mas é uma orientação é, mais específica para o processo de compra, até porque todo o detalhamento de como que faz a solicitação, pesquisa de preço, tudo isso tem na base de conhecimento e durante as dúvidas a gente está à disposição para auxiliar. Então aqui tem a figura, né, isso foi encaminhado no processo, são 14 etapas, a 10, 11, 12 são os serviços continuados, TIC e obra. Lembrando que para esses processos, na hora que chegar essa data, já tem que estar lá com o documento de formalização de demanda pronta, portaria, o estudo técnico preliminar, pesquisa de preço, mapa de risco, termo de referência, lista de verificação, que são processos mais complexos, né, esses de contrato continuados, serviços, aquisição de tecnologia da informação e obras, eles têm uma particularidade diferente das outras aquisições. Então tem que ter muita atenção, porque se você chegar aqui, você não se atentar nesses prazos, nesses instrumentos anteriores à solicitação de compra, você não vai conseguir. Quer ver? Deixa eu pegar aqui um de TIC. Se chegar aqui 8/6, que começam as solicitações, e você for tentar fazer todos esses itens aqui, você não vai conseguir, até provavelmente não consegue, até o fim, o prazo do fim das solicitações de compra, fazer toda essa documentação, porque tem que ter autorização da tecnologia de informação, tem que ver se esse item está alinhado no PDTIC, então não consegue fazer, tá? Dezembro, a gente tem aqui um- uns prazos, né, que ficam próximos, e a gente enxuga um pouco para não abrir licitações em dezembro. Em dezembro é uma época muito complicada. Existem recomendações de órgãos de controle para que não sejam abertas licitações no final de ano, porque muitas empresas entram em férias coletivas. Então, se você abre uma licitação já em dezembro, na véspera dos recessos, além de acender um alerta no Tribunal de Contas da União, é, que dá trabalho para eles também ficarem verificando esses processos, a gente tem essa dificuldade de execução. Então, tem mais chance de dar item deserto, fracassado, é, ter que suspender e não conseguir executar o exercício dentro do ano, republicações. Então, assim, então a gente tenta não abrir licitações em dezembro ou assim, do meio adiante, porque já encerramento de exercício. Inclusive, vem datas de limite para realização de empenho. Então, se eu vou abrir a licitação em dezembro, até correr todo o prazo, né? É muito difícil conseguir fazer essa licitação, abrir ela e fazer o empenho antes das datas limites de empenho. Dentro do cronograma tem o cadastro de itens, o cadastro ele tem que ser prévio, então vocês precisam observar para cada etapa é, o início e o término para cadastro de itens, porque senão na hora que for fazer a solicitação, se o item não tiver cadastrado, você vai ter dificuldades. Existe a base de conhecimento, né? Aí aqui, ó, DIRCL, cadastro de itens no SG. E isso é um ponto de atenção. A gente está com muito cadastro desatualizado. Tem uma parte ali de especificação, eu vou detalhar bem os problemas que a gente vem encontrando, mas a base de conhecimento, então, quem vai fazer compra já é importante saber olhar lá na base de conhecimento. Uma outra dica, não imprima a base de conhecimento, não salve ela em PDF, porque sempre que tem uma atualização, a gente muda lá na base de conhecimento. E a legislação fala, nossa, mas por que vocês não avisaram isso antes? Quando publica uma legislação nova, ela fala, ela entra em vigor a partir da data de sua publicação. Então, tudo que for feito a partir daquela data
a gente já tem que utilizar alguma ou outra ó, a partir do dia 10, a partir do mês que vem, a partir daqui, traz uma data ali de início de execução, mas a maioria delas elas já entram em vigor a partir da sua data de publicação. Então a gente tem que ir na base de conhecimento e fazer as alterações. Ó, saiu alguma coisa, olha, entra na base de conhecimento, vai lá e altera. Então, se você imprimir e nós fizermos alguma atualização, na hora que chegar na execução, a gente vai ver a data, falar, olha, isso aqui, a instrução normativa, o decreto, a lei mudou, e a gente vai ter que te devolver a solicitação, e às vezes você vai perder um tempo fazendo isso. Aí o plano de contratação para 2027 tem um decreto, né? Ah, eu queria entender por que que se exige tanta documentação, tanta informação. Então, o plano de contratações anual, ele é regulamentado pelo decreto 10947, né? E aí ele regulamenta uma imposição da lei 14.133, que é a lei de licitações. Então, eu queria entender melhor, então é importante ler o decreto, entender por que que é feito, quais são os passos lá que ele traz. Ele traz definições, quem que é o requisitante, quem que é a área técnica e o que que é o setor de contratações. Daí ele faz essa segregação de funções, porque no decorrer a gente vai vendo que é preciso que as áreas estejam integradas e, ao mesmo tempo, haja uma segregação de função. Né? Não é certo eu mesmo fazer o planejamento, eu fazer a pesquisa de preço, eu fazer a descrição, eu fazer o julgamento, eu assinar o edital, eu fazer lá a licitação, eu vim fazer a contratação, eu vim fazer o pagamento. Então é importante ter essa segregação, e aqui na UFA é bem segregado. Então você tem a diretoria de compras, a comissão de licitações, ela é separada da diretoria de compras, os solicitantes, eles não estão dentro da diretoria de compras, então ela já existe essa segregação, né? Normalmente o solicitante faz, vai para o diretor aprovar da área, e aí a gente segue o processo, vai para a procuradoria, reitor, ordenador de despesas. Então, assim, a UFA ela é muito bem segregada, separada, então isso aí é uma qualidade que nós temos. Então, para fazer o planejamento, então no ano que vem, é, vai ser feito o planejamento, em 2026, das aquisições para 2027. Tá vendo? Olha, nós estamos em 2025 falando de compras de 2027. Porque no ano de 2026 haverá o planejamento para poder fazer esse plano de contratação. Então, o que que tem que ter lá? Todas as contratações que se pretende realizar. E dentro daquele cronograma lá, o reitor tem um prazo até dia 15 de maio para poder fazer a execução. Então, não adianta a gente entregar, vocês me entregarem tudo, eu vou colocar aqui as datas, dia 15 de maio, porque já perdeu toda a etapa interna que a gente tem que correr com ela, né? E o que que é que eu coloco lá no planejamento? Né? O que que eu coloco no PGC? Então, são as contratações diretas, as previstas, né, no artigo 74 e 75 da 1433, as contratações que envolvem recurso, empréstimo e dotação. Se vem alguma contratação, algum recurso que vai passar para a fundação de apoio, ela tem que estar lá no PGC, e as contratações que vão ser feitas com recurso do PROAP. Então, esse PROAP, ele é um ponto de atenção, porque muitas das vezes as unidades elas estão esquecendo de planejar os itens. Não é muito, não é muito, mas os programas de pós-graduação que vão fazer aquisição, que não são aquelas lá do almoxarifado, de administração de materiais, que, que, que é esse material de escritório que está padronizado lá, então, se for acontecer, ela precisa colocar. No plano de contratação também, né? Então, os órgãos e as entidades, elas têm que fazer esse plano de contratação, é uma obrigação, e o período está determinado lá na norma, mas a gente tem os períodos internos, né? E aqui tem a definição dos procedimentos, né? O que que é preciso para colocar lá
na demanda, né, que é a justificativa da necessidade, a descrição do objeto, quantitativa a ser contratada, estimativa do valor. Essa estimativa do valor que do PGC, ela não tem que ser aquela lá, aquela pesquisa com no mínimo 3 orçamentos, é um valor estimado. Se você sabe mais ou menos o valor que você vai destinar para aquela solução, é o valor que vai colocar lá. A indicação da data que se pretende concluir, e aí a data que você pretende concluir tem que ser a data que está lá no cronograma. Ah, eu quero isso aqui em janeiro, mas se não está dentro do cronograma de janeiro, a gente não consegue vir e mudar essa data para poder fazer aquisição. O grau de prioridade, baixo, médio ou alto. Gente, isso aqui tem uma implicação. Se você tem que dividir o que de fato é baixo, o que é médio, o que é alto. Não tem uma orientação definida, né? Mas a gente sugere classificar como alto só aquilo que de fato travaria o funcionamento da unidade. E até porque depois, se você classificar como alto, a sua justificativa ela tem que ser mais robusta. Por que que a sua prioridade era alta e isso não foi adquirido? Porque o que houve de falha nessa aquisição? A vinculação e interdependência do objeto com, com outros documentos, né, com a formalização de demanda para execução e o nome da área requisitante. Então, essas informações, elas têm que ser enviadas até dia 10/3, que é o primeiro envio. Então, a DILIC ela vai fazer uma análise dessas solicitações que elas vão chegar e até o dia 20/3 faz a devolução. E a equipe tem que fazer a correção e devolver de forma definitiva 1/4. Então tem que ficar atento no sistema e no processo para poder atender esses prazos, porque ele está fixado por lei. Não tem como eu pedir uma prorrogação. Olha, prorroga, muda essa data para mim. A gente não tem essa autonomia. O sistema fecha, acabou. A gente não consegue fazer mais. Então, aí o que que a norma traz? O setor de contratação incluirá as solicitações do plano de contratação anual até 30 de abril. Se 30 de abril é o final meu, né? Para eu poder colocar. Então a gente tem que dar um prazo. Então a gente manda até dia 20 do 4 lá no sistema. Porque o reitor tem até dia 15/5 para avaliar todos os pedidos, todas as contratações. Então, se eu mandar no dia, ele não vai ter tempo hábil de fazer a avaliação, ele, a equipe que vai estar fazendo lá essas avaliações do planejamento não conseguem ter tempo para manifestar. Inclusão, exclusão ou redimensionamento. Então, a norma traz que é possível fazer, por meio de inclusão e exclusão, nas seguintes hipóteses. Primeiro período, aqui é na norma. Lembra que a gente tem que ter um prazo interno para dar tempo de fazer. De 15 de setembro a 15 de novembro do ano de elaboração da contratação nova para sua adequação à proposta orçamentária. Gente, o orçamento não vai ter algo estratosférico que vai demandar a mudança, mas se acontecer, a gente precisa receber esses pedidos de mudança até 15 de outubro. Porque aí depois a gente tem que analisar e fazer todas as mudanças. Na quinzena posterior à publicação da lei orçamentária. Normalmente, a gestão superior, a pró-reitoria, quando vem alguma alteração, se acontece alguma alteração grande na lei orçamentária, ela tem que fazer. Só que aí, para ela processar e fazer inclusão, a norma fala que até 15 dias, né, posterior. Só que a gente precisa que seja feita essa alteração até 10 dias, para ter os 5 dias para poder fazer as alterações, né? Então, na hipótese desse artigo, as alterações do plano de contratação serão aprovadas pela autoridade competente. Então, eu preciso de que chegue antes esses pedidos para que o reitor faça a aprovação dos itens do sistema. Se mandar no dia, a gente não vai conseguir fazer. E aí o pedido, né, tem aqui, está lá no artigo 16, durante o ano de execução, que é, por exemplo, no ano que vem a gente vai não prevê algo no PGC. E aí a gente tem que fazer vocês
para incluir um item que não está no PGC, tem que abrir o processo do PGC, tem lá o rito na base de conhecimento, tem que fazer uma justificativa, porque o reitor tem que aprovar a inclusão desse item. E a justificativa não dá para ser, eu esqueci. Tem que ser uma justificativa robusta, escrita. O que que mudou no seu planejamento para você fazer a inclusão desse item? Isso fica registrado lá no processo do SEI. Então, ele tem que vir em tempo hábil para poder fazer essa inclusão. Aí, no processo do planejamento de compras, ele tem um modelo de planilha. É, é importante preencher esse modelo de planilha, porque você vai usar ele em vários momentos. Ele pode ser complementado, e aí você pode colocar colunas depois. Qual que é o número do número da solicitação de compras dentro do sistema de gestão que foi incluído esse item, se modificou o valor. Estimamos um valor para tanto, mas na hora de fazer a cotação ficou em tanto e foi adquirido por tanto até para poder fazer uma prestação de conta dentro da sua área gestora, né? Olha, foi feito. E aí a planilha, ela depois, né, ela emenda com a análise de risco, né? E essa análise de risco das aquisições também é uma obrigação legal. Vou mostrar para vocês também. E aí ela traz lá no artigo 19, né, que a partir de julho do ano de execução do plano de contratação, a gente tem que colocar o relatório de riscos. E aí eles são em três períodos, né? Ele é no mínimo. Aí em julho, setembro e novembro. Então, o relatório tem que ser encaminhado para nós da aquisição até 15 de julho, até 15 de setembro, até 15 de novembro. E todo ano até acontecer uma mudança nessa legislação. Então, isso assim, é uma ferramenta para acompanhar e prever graves acontecimentos, né? Então a área falou, olha, só que ela tem que ser conciliada com o cronograma de execução. Então, se até dia 15 de julho, olha, é meio assim, incompatível com a liberação do orçamento. Enquanto não chegar o orçamento, a gente não pode licitar. Em julho, o orçamento acabou de chegar, então provavelmente não aconteceu. Mas aí é só justificar, falar, olha, ainda está em execução, está dentro do cronograma, não foi adquirido. Mas aí na hora que começa a chegar em setembro, você já consegue ver as primeiras aquisições que deram errada, quais são os riscos, as formas de mitigação, e novembro também. Então, o que tem que colocar lá? As contratações, né, que não foram realizadas, aí tem que fazer a justificativa quanto ao motivo da não consecução. Às vezes é de vocês mesmo, olha, nós abandonamos esse item. A gente não vai ter mais interesse, eu adquirir de outra forma. Agora pode ser que o item deu deserto ou fracassado. Eu estou falando deserto fracassado, mas qual que é a definição do item deserto? O item deserto é aquele que não recebeu proposta de ninguém. Ele abriu na licitação lá, eu quero comprar um celular de última geração por R$ 800, ninguém interessou, né? Cada um deve ser feita análise crítica, né? Para tentar definir qual que é o motivo individual de cada item. E o fracassado é aquele que mesmo tendo propostas não conseguiu, ou porque a proposta ela foi desclassificada por não ter a qualificação, não ter a documentação. Então, tem essa definição, a gente vai falar muito, às vezes, de deserto e fracassado, mas é o item que não deu certo, né? Então, aí esse relatório da análise de risco, vocês vão alimentar lá com os itens que não deram certo, ou que não executou ainda, né? E ao final do ano também tem que fazer justificativa do que não deu certo. É interessante seguir a planilha lá de modelo que a gente coloca dentro do processo. Fica tudo padronizado, todo mundo consegue acompanhar. Então tem esse fluxograma, né, do início, ele é bonitinho, tá aqui o endereço, quem quiser entrar lá, tem as orientações na página do próprio Ministério de como, o que tem que ter no planejamento. Eu só preciso que vocês se atentem às datas, que as nossas elas são puxadas um pouquinho para trás, para dar tempo de fazer a tramitação interna. Aí tem um modelo lá,
nas orientações, não vou ficar lendo aqui, mas é interessante vocês entrarem e verem, né? Aqui tem um modelo de risco, que aí você vai definir entre o impacto e a probabilidade de acontecer o risco, né? Qual que é o risco de ficar sem esse item, se ele é muito alto, mas às vezes a probabilidade é muito baixa. E aí essa multiplicação dentre esses dois fatores, você vai definir quais são os riscos, né? Se ele é alto, se ele é extremo. Aí você tem lá um item que, se você ficar sem ele, o dano é alto. E a probabilidade dele dar errado na licitação é alta, tem que ficar muito atento com esse item, né? E aí a própria equipe consegue trabalhando, fala, olha, é, vamos trabalhar aqui. Eu não consigo, vamos supor, a direção. Ela não consegue olhar todos os itens de todas as coordenações que elas estão solicitando. Mas às vezes ela consegue fazer um filtro e pegar esses de impacto alto e probabilidade alto, sentar com a equipe e analisar. Falar, olha, vamos ver o que que a gente consegue melhorar, o que que consegue fazer de aporte nesse item aqui. Aí tem na norma tem lá os responsáveis, e aí eu não vou ficar detalhando, não, porque não adianta, é importante vocês lerem e entender por que que esse mapa de risco é feito. Tá aqui a instrução normativa e o link, né? Eu coloquei o link aqui. Os ministérios, eles colocam as documentações em link, eu não sei o que que eles arrumam, que eles ficam mudando o link. Por isso que nós alteramos o anterior, ele não estava levando a instrução normativa, nós colocamos o link, então o nome, e colocar a nossa data de acesso aqui. Aí o modelo de planilha do risco, tá lá, né? A área requisitante, o risco, e aí tem aqui os modelos, né? O valor da solicitação, o evento, a causa do risco, o que que pode causar, a consequência, a probabilidade, o impacto, o nível de risco e as ações que vocês vão definir, né? Gente, mas façam, não faz improforme, não. Coloca de fato quem que tem que ser acionado. Porque se você colocar aqui um responsável por alocação, na ausência desse item aqui, eu vou encaminhar o problema para a prefeitura universitária. Se a prefeitura universitária ela não consegue fazer a solução lá da ausência desse item, então não adianta você colocar outra área que ela nem vai saber que você está nomeando ela ah, lá. E a justificativa dos itens aqui abandonados, né? Também tem a descrição detalhada, que é só ela maiorzinha, que se fosse fazer algum apontamento, ficava mais fácil de visualizar. E aí o sistema lá, ele tem o cronograma, né? Internamente. As áreas internamente, elas precisam fazer o planejamento. É interessante que ela faça, que ela nomeie uma equipe, faça uma portaria, nomeie a equipe de planejamento, ela e passe para a autoridade aprovar. E aí eu até coloquei aqui alguns pontos, né? Que da importância desse planejamento interno. Atender às diretrizes institucionais. Às vezes, a unidade está lançando um curso novo, vai fazer uma contratação nova, vai fazer um prédio novo, e ela não está atendendo ali, ela está fazendo aquilo ali da cabeça dela e o diretor não está sabendo. E aí ela tem um trabalho imenso para incluir o item, aprovar, fazer descrição, fazer inclusão no sistema, fazer especificação, cadastro de item, chega lá no diretor, mas esse ano a gente não tem dinheiro para fazer isso. Então, é importante estar lá no planejamento para chegar no diretor, o diretor avaliar e falar, ó, isso sim, isso não. Então, tem que ter esse comum acordo que vai junto com a disponibilidade orçamentária. Ele quer, ele sabe que é preciso, é importante, todos precisam, mas esse ano não tem orçamento suficiente para fazer essa aquisição, né? Outro passo de muita atenção para padronizar itens comuns entre os setores da própria área. O que que acontece muito? A pessoa, ela quer uma placa lá no laboratório. Aí ela quer 2 por 2. Aí ela quer uma caixinha.
Aí o laboratório do lado também quer placa, mas ele quer 3x3, que é uma caixinha. Aí o outro laboratório quer 3,5 por 3,5. E aí, quando chega lá na licitação, uma caixinha, uma caixinha, uma caixinha, o mercado não interessa. Porque na hora de fazer licitação, não é um lote, é por item. Ele fala, se eu ganhar esse item, o frete não compensa a quantidade. Então, se internamente a unidade senta, essa equipe de planejamento fala assim, olha, vamos padronizar as lâminas. Vai ser 2 por 2, 2,5 por 2,5, atende todo mundo? Atende. Então, será 2,5 por 2,5 e tentar ver uma quantidade que vai interessar o mercado. Porque não é, mas está dentro do valor de referência, mas o quantitativo não interessa. O mercado ele não quer montar uma caixa, tirar uma nota, mandar para a gente, esperar receber, para depois montar processo de pagamento e mandar o valor para ele. Ele vai comprar o material antes, vai pagar frete antes, vai pagar imposto, porque até que chega, até que a gente recebe, até que faz o processo de pagamento. Então, isso é um fato muito importante que as áreas precisam entender. A gente tinha uma área aqui que ela comprava até assim, era dois itens X para o professor tal, dois itens X para o professor tal. E aí cada um vinha com a descrição diferente, o valor diferente, e a gente conseguiu identificar isso, conversou com a área passou a fazer essa equipe de planejamento mais efetiva, e aí eles conseguiram melhorar muito o processo de compra deles, eles aumentaram o volume, assim, eles entram lá em discussão nos conflitos internos deles, mas padronizaram muitos itens e resolveram a solução. Resolveram, falaram, olha, vamos padronizar esses itens. O ideal é que esse planejamento acontecesse até com as outras áreas. Por exemplo, quem vai comprar um item de laboratório de uma unidade com de outra unidade, o item é igual, então tem um preço único, uma especificação única, porque isso melhora o mercado. A gente tenta, né? E pelo PGC é possível identificar. E no sistema também, quando você vai fazer a solicitação lá, tem como olhar lá se tem outra solicitação com aquele mesmo item. Mas existem falhas no cadastro, e às vezes o que muda é tão pequenininho ali, e a gente não consegue interferir, acaba os dois comprando a mesma coisa, com descrições diferentes, com valor diferente, e às vezes o fornecedor entrega até o mesmo item. Ou então dá deserto ou fracassado, porque o mercado não interessou. Então, esse planejamento interno aqui, eu acho que é um dos pontos mais importantes que está precisando acontecer. A unidade conversar internamente. Às vezes a impressão que eu tenho é que não são todas que sentam no planejamento e conversam, fala, olha, olha que a unidade tal está pedindo isso, a outra unidade também está pedindo a mesma coisa, só que de forma diferente. Se as duas padronizarem a descrição, a precificação, aumentar o quantitativo, tem mais chance de dar certo. Então, a inclusão dos documentos de formalização de demanda. Aqui é um resumo das datas. Como eu falei muito no outro, eu vou passar mais rápido. Mas tem as datas aqui para cada um e os relatórios de risco com a data também. As padronizações, né? O que a gente precisa ter lá no PGC? Colocar lá uma etapa, fazer um DFD por etapa, por cronograma da unidade, porque na hora de chegar aqui, nós vamos juntar esses itens, os que são iguais, elaborar um DFD por serviço planejado, elaborar um DFD para cada contratação da FAO e elaborar um DFD para cada serviço simplificado, pagamento de inscrição, anuidade, publicação e artigo. Eu preciso de atenção nesse ponto aqui, por quê? Quando a instrução saiu, a gente falava o seguinte: olha, coloca lá, faz um DFD, 10 inscrições de congresso. E coloca o valor estimado lá, cada uma, R$ 100. Que maravilha, né? Aí, e o sistema permitia, mas aí o sistema, com a mudança do sistema, ele começou a exigir um número por DFD. Então, quando eu publicava, ele queima esse número. Então, se você quer 10 inscrições de evento, você vai ter que colocar lá no sistema, cadastrar 10 itens. Inscrição de evento, e na hora que for fazer a solicitação de compras no SG, você vai marcando quais você já utilizou, porque ele não pode ser igual ao que já foi, a gente brinca e fala queimado, o que já foi queimado ou utilizado. Eu preciso fazer, a minha unidade faz contratações de fundação de apoio, é um para cada. A minha unidade faz serviços
X, Y, Z, posso juntar tudo num só? Não, não pode, porque na hora que eu contratar o X, é, eu vou ter que fazer, vou queimar o número na hora de contratar o Y. O que eu posso juntar é, por exemplo, se eu for mandar 3 professores para o mesmo evento, aí eu posso fazer um evento, 3 unidades, aí vai ser uma solicitação só. Agora, se for valor diferente, aí já vai ter problema. Se for o valor igual, tá tudo ok por item. A outra padronização, né, lá no lançamento dos itens, né, no sistema, depois de autorizado, aí tem que detalhar a classe, o PDM e a descrição do objeto planejado. E aí, se não identificar lá, aí pode colocar pela classe. Mas a gente precisa que o item que coloque lá nível de item para evitar problema. Porque senão depois, na hora que a gente for juntar, entender a demanda, a gente não vai conseguir entender a demanda. Porque a gente tenta também. Por exemplo, você está fazendo uma contratação lá, a unidade X está contratando camiseta. A unidade Y também está. E aí no próprio PGC a gente já fala, olha, junta que essa compra para ser mais efetiva essa contratação, a descrição, padronizar o preço e não ter fracionamento também, que a lei não permite, né? Nós precisamos juntar essas contratações. E aí faça, se o outro colocar lá só material de consumo, e aí não chegar na camiseta, a gente não vai saber que tem que juntar com o outro. E aí pode ser que tenha um problema na execução. Vamos para contratação, para execução, então tem que levantar o planejamento, né? Ele está o decreto, que é no ano anterior, que você vai fazer a execução. Aí tem o estudo técnico preliminar, tá aqui, a instrução normativa para entender. E aí, um fato, né? Esse estudo técnico preliminar, quando ele é a aquisição de itens fora TIC, serviço e obra, o SG contempla o estudo técnico preliminar. As informações que estão lá no SG, na solicitação de compra, dentro do sistema, ele vai ter todas as informações. Mas se for fazer serviço, obra ou TIC, não contempla. Aí eu preciso do processo mesmo lá dentro do sistema individual. Porque o que eu faço nas contratações de bens, seja de o permanente ou de custeio? Essas informações que vocês mandam aí lá naquele estudo técnico preliminar do SGI, a descrição, a gente monta um estudo técnico preliminar que leva a essas informações que estão nas solicitações de compra. Então, não é pro forma, não, a diretoria de compras vai fazer o meu estudo técnico preliminar, não. Eu vou pegar as suas informações e montar o meu estudo técnico preliminar dos itens que você está cadastrando. Então, tem que fazer com responsabilidade. E o que o ETP ou a solicitação de compra lá, que tem os campos, ele tem que evidenciar? O problema a ser resolvido, a melhor solução, ele tem que estar alinhado com o plano de contratações, o plano diretor de logística sustentável, tem que estar alinhado ao PDTIC, tem que estar alinhado ao PID, e ele é elaborado em conjunto pelos servidores da área técnica ou requisitante, quando houver. Então, quando é serviço TIC e obras, tem a portaria específica que delimita lá. E quando não é, aí é o requisitante que vai fazer a solicitação lá, mediante as autorizações internas de cada área. E aí, o que registra lá, né? Necessidade da contratação, descrição e os requisitos da contratação, levantamento do mercado. Então, lá no SG tem essas informações. E se for fazer as outras modalidades de contratação, vai ter que fazer lá dentro do sistema do ETP digital, o termo de referência digital também. Né? Que eu vou passar mais rápido, né? Aí vocês podem ler quais são as informações, lá o sistema também tem, ou se quiser mais detalhe, na live anterior está bem justificado, apresentado, e também tem as lives do Ministério da Economia, que explica lá o que é o estudo técnico preliminar, tem a nossa base de conhecimento também, quais elementos são obrigatórios, quais são dispensáveis. E aí, o que o Tribunal de Contas da União traz? Que a deficiência na elaboração do estudo técnico preliminar reverbera na especificação do objeto, definido no termo de referência. Então,
O termo de referência, que é aquela execução, que é a especificação, ela é definida no estudo técnico preliminar. Não adianta você fazer, não, estudo técnico preliminar, vou fazer ele aqui mais ou menos no termo de referência, na especificação, eu vou detalhar melhor, falar, olha, não, você vai ter problema. Porque lá no ETP você justifica como e por quê. Já no termo de referência ou na descrição, você já vai estar lá o que, que é que você quer. Aí ele não tem as justificativas elas estão prévias no estudo técnico preliminar da contratação. E aí você estudou, você definiu, analisou o mercado, viu qual que é a melhor, viu sua necessidade, sua solução, definiu a solução, viu lá qual que é o preço mais vantajoso, aí você vai para o termo de referência. Nos processos de contratação, o termo de referência tem todo o modelo da Advocacia Geral da União, o que que é que tem que ter, e na solicitação de compra é a descrição. Então você pode definir, ó, falar, o que que é meu termo de referência, o que que é a minha especificação, é aquilo que está lá na solicitação de compra para esses itens que a maioria das unidades fazem. E aí nos demais tem que vir tudo detalhado, item a item. E aí, ah, alguém tem algum questionamento? Parece que tem alguma dúvida aqui. A equipe está respondendo. A Camila respondeu. Então vamos lá, termo de referência. A instrução normativa é a 81 de 22. E aí, aqui já meio que compila o termo de referência com a descrição do item, que é essa explicação anterior que eu falei. Então, a licitação ela é feita com a descrição do item lá no SG. Então, se você pegar e colocar alguma coisa lá na observação, no seu estudo técnico preliminar, a empresa que vai entregar isso daqui tem que ser 220. E essa observação, ela não vai para a licitação. O que vai para a licitação é a especificação que está lá na solicitação de compras no SG. Então, eu tenho dois tipos aqui. Serviço, TIC e obra, que tem seu próprio termo de referência inteirinho, ele tem todas as definições, e os outros que são feitos dentro do SG, que são os materiais permanentes de custeio. Então, as definições, especificações, tudo está no termo de referência, e essas compras desses itens, ela vai estar no SG. Então, o que, que eu vou licitar? Aquilo que está descrito no SG. Então, a gente precisa melhorar muito a descrição dos itens do SG. Se você vê que está ineficiente aquela descrição lá, não adianta utilizar, ela tem que ser melhorada, tem que fazer um novo cadastro. Eu sempre comprei assim e vem algo ruim. Então, olha, então tem que melhorar a descrição e a gente vai falar um pouquinho dessa descrição. Então, o fornecedor ele vai ver o que está lá, na hora que o fornecedor olhar, ele vai ler o que está escrito lá no SG. Ele não vai olhar o seu ETP, ele não vai olhar sua observação, ele não vai olhar sua pesquisa de preço, ele vai olhar se ele quiser procurar um problema, né? Ou uma solução, não sei. Mas é essa descrição que está lá no item do SG que vai para licitar, para licitação. A descrição do item, ela não pode ser nem restritiva e nem genérica. E aí a gente vê muito extremos. E o que que acontece? A área de compras, nós aqui, a gente não entende do seu objeto. Quem entende do seu objeto é você que usa. É você que precisa dele, é a sua área que precisa dele, é o técnico do seu laboratório. Aqui a gente olha muito por alto, né? E é por isso que a gente tem normas atualizadas de descrição para poder tentar melhorar. Então, assim, aí nacional. O catálogo do governo, ele é muito genérico, então ele tem muitas falhas, né? E aí a gente vê descrições, né? Ou muito restritivas ou muito genéricas. E aí que ou nós vamos ter problema com uma impugnação, se ela for restritiva, e genérica a gente pode ter insucesso, né? Então, tem que levantar, na hora de fazer essa descrição o máximo de opções possíveis no mercado, para não ter direcionamento. E o direcionamento ele é um crime. Eu gosto muito da marca X. Eu vou fazer essa descrição aqui que só a marca X consegue me atender. Eu escutei muito isso. Gente, isso é crime. Você está fazendo uma restrição. E por causa disso, você vai bloquear o seu item e vai bloquear um processo da compra
da UF inteira dessa natureza de despesa, né? 200 itens, 300 itens vai ser bloqueado. A, a especificação, ela tem que atender, quando o TCU, o Tribunal de Contas, ele pega uma denúncia de restrição, de direcionamento, a primeira coisa que ele pede é 3 marcas. Fala, eu quero 3 marcas distintas que atenda isso daqui. E aí, se você não fez uma especificação correta, aí você pode ter problema para fazer essa resposta. E aí tem medidas, né? Ah, eu quero micro-ondas 30 por 12. Fala, mas por que tem que ser desse tamanho? Ah, eu quero então, assim, medidas aproximadas ajuda a melhorar. Às vezes você perde um bom produto porque você fez uma trava desnecessária, né? Ah, um ponto para nossa atenção. O que está acontecendo? A norma lá, a legislação, para alguns itens, ela exige certidões. E nas nossas descrições, elas não estão contemplando quais certidões são exigidas. Então, quando vai utilizar item de madeira, exige uma certificação do IBAMA. Então, lá no caderno, no guia de sustentabilidade e na lei, ela traz, fala assim, olha, para todo item de madeira, a gente coloca no edital. Para os itens de madeira é necessário ter, conforme resolução, apresentar o certificado lá na licitação. Mas aí, a DILIC, ela não consegue saber se esse item ele tem que estar dentro dessa legislação, é, ou não. E aí chega lá na licitação também. Se o fornecedor não manda na hora do julgamento, aí você vai fala assim, olha, para esse item exige. São vários documentos que tem controle. Exige. E aí vai ter que voltar, ele não tem, porque lá na descrição não tinha a exigência. Então a área técnica precisa se atentar na legalidade do seu item, né? Esse item é controlado pelo Exército, né? Aí tem que mudar, pedir para mudar lá na descrição. Falar, esse item é controlado pelo Exército. Esse item ele é controlado pela Polícia Federal. Então tem que pedir alteração. Falar, esse item é controlado pela Polícia Federal. Assim, mas por que que a DILIC não entra e não? Ele fala, a gente não consegue ver toda a legislação do item. Porque eu teria que prever o item, quais são os itens que tem que ter. Então, é no momento de você selecionar o item para colocar na solicitação de compra ou do cadastro que você precisa informar. Olha, para esse item é exigido isso. Aí colocar dentro da descrição. E aí a gente vai melhorar. Isso não era feito antes, a gente está tendo problema, identificou o problema, aí está passando o problema para a gente tentar resolver ele junto. Tem essa certificação também da AFE, que é da indústria farmacêutica, né, que para alguns medicamentos exigem, né, e tem até também medicamentos que exigem a receita na hora de fazer a compra, né, aí tem que colocar lá, às vezes colocar na descrição, a receita será encaminhada, a receita médica, né, será encaminhada após formulação da proposta para poder fazer a venda. Então, para sanitizantes, alguns sanitizantes têm que ter essa autorização. Então, se você que vai fazer aquisição, você tem que saber falar, olha, isso aqui tem que ter, mas esses são exemplos, né? Olha, para esse daqui a empresa tem que ter uma autorização. Esse outro ela tem que ter uma regularização. Para esse aqui, então isso tem que estar lá na descrição. Então, tem que apresentar. E aí, lá na descrição do cadastro, é importante mandar qual que é a legislação. Falar, ó, isso aqui por causa da lei. Porque se você falar, eu quero algo que não está na lei, que não tem um embasamento legal, aí a gente vai receber um processo de impugnação e vai ter que mudar o item. Aí eu vou trazer um desafio que a gente sempre traz, a gente tenta mudar um pouco essas imagens, né, para fixar na mente de vocês. A diferença entre a necessidade, né? Então, o que que eu preciso aqui no caso, né? A minha necessidade. Minha necessidade nem é em si a moto, né? Eu preciso de um veículo de propulsão motorizada, é, de 2 rodas. Essa é a minha necessidade. Que ela pode ser atendida com uma moto nesse modelo aqui.
né? Aí eu vou colocar lá, eu preciso de uma moto, precisa ser uma moto de 1.000 cilindradas? Não. Pode ser uma moto de 200, 150 cilindradas, 160, né? Aí eu coloco 150. Aí já começa a criar um problema. Não, então lá de 100, no mínimo 165. No mínimo 160. Entre 100 e 150, para eu poder ampliar as possibilidades do mercado. Senão, eu travo. Porque tem uma moto, por exemplo, que ela é 160 cilindrada muito boa. Mas aí eu coloco lá, no mínimo, no máximo 150. Eu já eliminei essa que é muito boa. Então, nessas descrições, a gente precisa tomar cuidado. Aí eu vou fazer a descrição para cadastrar lá na solicitação de compra, eu me empolgo. Aí eu falo, não, eu quero uma moto melhor, 1.000 cilindrada, eu quero um tanque de 40 litros, eu quero pneu no mínimo tantas, aro tanto, tanto de largura, é, e aí eu faço a descrição lá. Então, também, a minha necessidade é uma, eu já começo a entrar em discrepância. Eu tenho uma necessidade ali que, para eu atender o interesse público, aquela mínima lá me atenderia. Mas aí eu estou aqui ambicioso, eu vou fazer vou fazer mais exigências do que é o que eu preciso. E aí eu vou fazer a pesquisa de preço. Aí eu vou fazer cotações de algo que não é nem lá da minha necessidade e algo que nem é da minha descrição. E aí começa a ser conflituoso, né? E aí se falha, tanto lá no estudo técnico preliminar, na descrição, na pesquisa de preço, eu posso ter um resultado que não me agrada. Então eu tenho um veículo aqui, é um veículo motorizado com duas rodas, né? E que não me atende. Então eu vejo muito isso, a pessoa chegar aqui, já chegou até com o produto na mão, falou, olha, não foi isso que eu cotei. Eu falei, então, esse é o problema. Não é o que você cotou, que é o que você especificou. Ou então a pessoa chega e fala assim, olha, não é esse produto que eu quero. Eu falo assim, então, a sua necessidade ficou diferente da sua descrição. A sua descrição, a sua especificação, ela não atendeu à sua necessidade. Eu usei o que estava lá no SG, e aí eu coloquei uma observação, eu fiz a pesquisa de preço. Falei, gente, então, o que vai lá para a licitação é o que eu especifiquei. Se o que eu especifiquei, ele não está dentro da minha cotação ou dentro da minha necessidade, eu não vou ter o que eu preciso. E aí depois não tem como falar, fornecedor, não é isso que eu quero. Falar, mas é o que você escreveu. E aí é o que ele vai te entregar, que é um veículo de duas rodas motorizado. Então tem um motor aqui para resolver o seu problema, que não vai resolver. Então é até difícil depois recusar. Então na hora de fazer a pesquisa de preço, tem que tomar cuidado, porque fala assim, mas o preço que eu quero estava lá no painel de preço. Mas se você olhar lá no painel de preço, no banco de preço, no cotação, no pesquisa de preço, nas ferramentas do governo, você vai achar lá geladeira de 12 centavos. E você sabe que não existe geladeira de 12 centavos. Eu acho importante que lá a norma fala, olha, o primeiro parâmetro é as ferramentas do governo. Mas é importante você saber por quanto que o mercado está vendendo isso. Olha na internet, olha no Google, joga lá, pesquisa, pergunta, passa na loja, olha, manda e-mail para o fornecedor. Mesmo que você não vá utilizar aquela proposta ali na sua pesquisa de preço, você saber o valor do produto. E às vezes chegam coisas absurdas. Se você olha e fala, gente, não tem condição. Tipo assim, às vezes é uma coisa que até eu falo assim, gente, se eu tivesse batido o olho nesse item aqui específico, eu já sabia que não ia dar certo, né? Uma vez tinha um item que custava R$ 8.000, o item deu deserto, na hora que eu olhei, e falei assim, gente, mas cotaram isso aqui por R$ 1.000. Não existe, não paga nem uma peça do equipamento R$ 1.000. E é a área técnica que usa, quem pediu é quem usa o equipamento. Então ele precisava daquele equipamento, mas às vezes não tinha noção de valor. Então é importante pesquisar esse valor antes mesmo de entrar na ferramenta lá para poder fazer os filtros, porque tem muito preço lá absurdo. E aí por quê? Por que que tem esse preço absurdo? Porque na hora de cadastrar, a pessoa queria comprar a lâmpada da geladeira.
E aí ela não achou lâmpada da geladeira, o que mais perto tinha para ela lá era a geladeira. Ela foi cadastrou no Compras. E a ferramenta do governo, ela mostra o item que foi cadastrado, ela não mostra o item do termo de referência. Ela não mostra a especificação lá. E aí tem essas distorções aqui lá no sistema. Lá tem como você entrar no edital, mas para que você vai ficar entrando no edital para ver se a geladeira custou 12 centavos ou não? Você já sabe que não é valor de mercado. Então você tem que eliminar. Então, é uma compilação, a pesquisa de preço, ela tem itens lá na 1433, mas a IN 65 ela vem, regulamenta e ela orienta como é que é feita a pesquisa de preço. Gente, na apresentação anterior, está bem detalhado, senão não vai dar tempo de a gente chegar nos pontos novos ali. Tem a base de conhecimento da pesquisa de preço, tem vídeos de pesquisa de preço, tem curso no YouTube nosso de pesquisa de preço, equiparando a legislação antiga à nova. Aí eu vou adiantar aqui o que ela tem que ter. Eu só vou alertar com relação à pesquisa de preço, porque lá na instrução normativa ela traz os prazos, mas a gente precisa de um prazo menor. Então, aquela data, a data da aquisição do item lá da pesquisa de preço, lá na instrução normativa, ela fala lá, contratações similares pela administração pública em execução ou concluídas no período de um ano. Se você me entregar essa pesquisa de preço, até eu montar o processo, ela não vai ser mais válida. Então, a gente pede que para esses incisos, para o 1 e 2, seja de 8 meses, que é contratação similar e a lá do Banco do Governo, e da mídia especializada e de fornecedor, 3 meses. Então, essa pesquisa, já vou adiantar, fala, não, tem que ver para me entregar nesse limite da execução. Porque senão não dá tempo de eu montar o processo, encaminhar para parecer jurídico, abrir a licitação, aí vai estar vencido, a gente vai perder a pesquisa de preço. Então, assim, isso é as datas a gente olha, e a gente tem que devolver para ajustar, porque senão um item vai travar o processo inteiro da pesquisa de preço. Lá nos vídeos a gente mostra é, item a item, passo a passo, o sistema, tem as lives do governo também, mostram passo a passo da pesquisa de preço. Dentro lá, eles também permitem utilizar a base nacional de nota fiscal, ainda não está disponibilizada, eles estão com dificuldade para fazer. E a IN fala também, traz lá, apresenta, a observar o índice de atualização do preço correspondente, né? Que é outro ponto que está bem detalhado na base de conhecimento. Lá ela está lá, que a atualização de preço deve ser realizada para pesquisas do item 1 e 2. Então você vê lá, isso aqui foi adquirido, eu estou fazendo a pesquisa hoje, mas isso aqui foi adquirido há 4 meses atrás. Aí eu vou lá, pego e trago o índice para atualizar esse valor, põe minha data base lá na pesquisa de preço e mando minha solicitação. Dá um pouco de trabalho, mas isso é uma coisa que a gente sempre brigou. Falou assim, nossa, mas eu vou pegar um preço que foi uma aquisição de 4, 5 meses atrás, e aí já teve, então já atualiza o índice e traz para uma realidade mais é, próxima do mercado. Os índices, existem vários índices que podem ser utilizados, que tem que ser de acordo com o item que vai ser adquirido. E se não existir o item, a orientação é para se utilizar o IPCA. Né? Um índice que dá trabalho para a gente, porque com a calculadora do cidadão, você consegue ir lá e calcular a data, coloca qual que é o índice, a data da aquisição, a data mais próxima e vir atualizar. O ICTI, ele apresenta só a série histórica. Lá dentro lá na base de conhecimento tem o link, tem a, uma fórmula que nós fizemos para colocar no Excel, e aí até na live anterior eu explico direitinho também como é que usa essa planilha, como é que você monta essa planilha para chegar no índice, mas ela praticamente ela é utilizada só quando vai usar o ICTI, se for item de tecnologia da informação. Então a gente coloca lá, tem a calculadora disponibilizada na base de conhecimento, você copia o índice que a tabela traz, joga na calculadora e ele vai calcular qual que é o percentual de acréscimo naquele período. Aqui a calculadora de cidadão,
passo a passo, como é que entra nela, tem todas as imagens aqui na apresentação. Você vai colocar a data inicial, que é a data da aquisição daquele item lá, não é a data que você está fazendo a pesquisa, vai colocar a data mais próxima. Às vezes você coloca aqui mês 11, vamos por lá, dia 5, 6 de dezembro, você coloca dezembro e não tem o índice, aí você coloca o mês anterior, que é o último disponível. Se não tem, você não vai ficar esperando mudar o índice. Você coloca o valor do item atual, ele vem e vai te dar o percentual corrigido, né? O valor corrigido. Se você não pôr valor, você pode usar o percentual e fazer a correção lá na sua planilha, tá? Não tem problema. O nosso modelo de planilha, a gente fez uma atualização, então na hora que for pegar, baixa lá na base a planilha atualizada. Às vezes a norma conflita com o sistema e com o entendimento. Na primeira vez que nós fizemos essa planilha, a gente precisava da database, nós colocamos aqui só mês e ano, porque o índice não tem dia. E aí a gente descobriu lá na execução do contrato que a gente precisa do dia. Então a database aqui tem o dia, o mês e o ano. Então, pega a planilha atualizada lá para poder fazer a pesquisa de preço. Aqui ela está só ampliada, que para colocar os itens, a data do resultado, só para ver melhor. Então, é só seguir. A data base ela é obrigatória colocar lá na planilha, tá aqui em cima, poder a data base. Até aqui, ó, ficou errado aqui, ó, na minha. Eu preciso que vocês coloquem o dia, o mês e o ano. Só o mês não me resolve na hora de fazer a execução. Aqui é a data base que você encerrou o item. Então tem a live lá de pesquisa de preço, tem várias dicas de como fazer a pesquisa de preço, as ferramentas de como utilizar. Também, dentro do portal de compras, acessando o sistema. ah, Você vai entrar lá, tá aqui o governo, o perfil, onde é que você busca aqui na pesquisa de preço, e a ferramenta chama pesquisa de preço. Podia ter um preço melhorzinho, ó, um nome melhorzinho. A ferramenta de pesquisa de preço chama pesquisa de preço, que é o nome dela. E aí você consegue entrar, tem que ter o cadastro no CIASG para poder entrar lá no compras. E aí tem tela a tela, né? Lá no vídeo mostra como é que você entra, como é que você cadastra as informações necessárias. Então, é o seguinte, muita atenção. É, tem que olhar frete, olhar se é valor de mercado, olhar se é aquilo mesmo que você quer, para evitar item deserto e fracassado. Porque, assim, tem muito mercado, mas o mercado ele tem que ter interesse. Ah, mas então eu vou pegar esse item de R$ 100 aqui, vou achar um preço de R$ 1.000 e vou por R$ 1.000. Não, isso não está sendo orientado. Você tem que colocar o que é o valor de mercado. Mas também você pegar um item de que custa R$ 1.000 no mercado e colocar ele lá por R$ 100, ele vai dar errado, né? Então, na live anterior eu apresentei isso está acontecendo muito. As fábricas dos produtos elas estão mudando as quantidades, e aí, se eu continuo repetindo, antes o leite em pó aqui era de 800 gramas, eles mudaram a embalagem para 750. O mercado não vai me oferecer mais embalagem de 800 gramas. Ele não vai é, fazer essa embalagem, criar esse item só para me atender, né? Mas aí tem aqui, olha lá, essa bala aqui, ela era 34 gramas, passou para 28, e aqui são exemplos simples. E às vezes o mercado muda, fala assim, olha, você pede lá, eu quero alguma coisa que tem CFC. Ah, não se usa mais CFC, então vai estar deserto. Então é importante ver se o seu mercado mudou, é, se houve alteração nessa descrição aqui. Outra questão também. A pessoa coloca lá, eu quero uma caixa de 24 litros de óleo. Aí já começa um problema de mercado que a área solicitante ela precisa fazer a pesquisa e entender o que o mercado faz para entregar o produto que ela usa.
Aí ela colocou lá, caixa de 24. Aí não existe caixa de 24 no mercado, as caixas são de 20 unidades. Então isso aqui interfere e colabora para item deserto fracassado. Por quê? O vendedor ele não vai querer falar, nossa, como é que eu vou mandar 24? Vou ter que comprar duas caixas, tirar quatro, juntar numa, montar a embalagem, tudo. Outro problema, não é, a embalagem não é de litro, ela é de 900 ml. Então, antes era litro, agora é 900 ml, daqui uns dias 750, e aí eles vão reduzindo. E aí vai criando esse tipo de problema para a gente, de tamanho, volume, apresentação. E aí é importante olhar, falar assim, nossa, mas meu item está dando deserto, aí você está pedindo caixa de luva de 80 unidades, a caixa de 100 pares, então ninguém vai inventar uma caixa de 80 para te entregar. Ah, eu vi um fornecedor. Falou, aí você restringiu o mercado, direcionou, então só aquele fornecedor pode te atender. Se ele não entrar na licitação, não tem outro que vai entrar, e aí ele não vai te atender. Ah, questão de pesquisa na internet. O frete, então a gente tem que considerar o frete, eu coloco o valor lá, coloco o frete, justifico o frete para poder fazer a entrega. Gente, se você não acha no painel, lá no pesquisa de preço, a internet ela não vende nas mesmas condições que o governo compra. A internet você paga primeiro, você paga o produto, paga o frete. E aí, depois que você já pagou, que o fornecedor vai mandar e vai entregar. A gente não, a gente pede o produto é entregue, e depois a gente vai montar o processo de pagamento. Então, tem que tomar cuidado com essa questão de valor. Ah, mas eu vi lá na loja X, Y na internet, mas é diferente a forma de compra. E a instrução normativa, ela fala que a gente tem que buscar alternativas que são semelhantes à nossa compra, o nosso modelo de compra, né? E aí, também outro problema que tem de internet é o frete, às vezes eles não aceitam uma quantidade maior. E aí, o que que é o adequado? É você colocar o máximo de frete que dá aqui e dividir pela unidade que você vai solicitar, né? Aí aqui tem até um exemplo de conta, né? O máximo que ele deu por unidade somou, e aí ficou 4,48. Mas olha como é que muda, né? Para entregar um é 7,81. E aí eu vou fazer a diluição, aí vai aumentar só um pouquinho. E nem sempre isso reflete a realidade, mas eu preciso colocar minimamente o frete aqui que eu consigo perceber para esse item, para comprovar minha pesquisa e tentar evitar itens desertos e fracassados. Então, a discrepância de preço, né? Existem acordos, né? E instrução. Tem aí se você pesquisar, tem uma pessoa de referência aí, Frank Brasil, ele traz um manual de contratações entre o que que é preço discrepante, fórmulas para calcular, mas na prática, né, a gente vai mostrar aqui esses aparelhos aqui. Se eu pegar tudo da mesma marca, eu vou ter um alinhamento aqui. Então, esses equipamentos aqui, eles são todos da mesma marca. Então, tá vendo? Ó, 166, 179, 181, 166, 185. Mas eu não posso fazer isso, porque então eu estou direcionando somente para essa marca. Ou então eu estou especificando somente para ela, ou eu estou especificando outras, mas eu estou tirando outras da minha pesquisa de preço. E aí eu venho aqui, aqui já é um ideal, tá vendo? Eu tenho três marcas diferentes do equipamento com valores próximos, ó. Então eu tenho que ter a especificação que me atendam a essas três marcas e os valores precisam estar próximos a, da minha especificação. E aí o que que pode acontecer também? Eu posso ir lá, tá vendo? Existe o equipamento com valor muito inferior. Só que se ele não atende às minhas especificações, eu não vou utilizar lá. Aí aqui também eu tenho que acrescentar frete, eu tenho que ver o frete deles. Às vezes tem loja que joga o preço do equipamento lá embaixo. Aí você vai ver o frete, é 5, 6 vezes o valor do equipamento. E aí eu tenho lá uma descrição do equipamento de 600 watts, né? E aí eu venho com um outro completamente diferente, mas aqui no caso são três identificadores, né?
mas eu tenho um de 166, um de 63 e um de 17 mil reais. Todos os três são. Então, esses três preços aqui, eles não podem compor a mesma pesquisa de preço. Tem algo errado. Ou a especificação desse aqui é muito acima, a especificação desse aqui é muito baixa, a especificação desse aqui está lá, ok, então eu preciso vir equiparar para esse daqui, né? E aí, às vezes, eu tenho algo muito fora, né? Aí eu tenho aqui minha especificação, ela me leva a um equipamento de R$ 67 e eu vou e faço cotações de 1.900 e a pessoa vai me entregar esse equipamento no valor desse. E aí é um sobrepreço acontecendo, é um superfaturamento. A gente não pode deixar isso acontecer. São os motivos para poder fazer a pesquisa de preço de forma adequada, com análise crítica, né? Ah, também pode acontecer o contrário. Eu venho aqui, especifico o litificador, eu vou lá e acho pesquisa lá muito menor, que são litificadores, mas não é o que eu quero. Então, também isso aqui vai causar um item deserto ou fracassado, né? No caso, se a especificação é essa, ele pôs na proposta e a gente identificar, tem que eliminar na proposta, e se ele tentar entregar, tem que eliminar no recebimento, né? Não tinha na anterior, e a gente está tendo problema, eu trouxe. Quando a licitação acontece, a Polic ela encaminha um processo pedindo o julgamento. E as áreas estão demorando a realizar o julgamento. Isso não pode acontecer, porque você trava o processo da UF inteira. E o prazo para fazer a resposta é de 2 dias. E aí a comissão tem que ficar ligando, cobrando. A gente precisa evitar que isso aconteça. A equipe que vai fazer o julgamento, ela tem que estar preparada para receber isso lá dentro do cronograma. Ah, alguém vai sair de férias, tem que ter alguém para julgar que conhece o produto para poder fazer o julgamento da proposta, né? E aí o que pode acontecer se não houver resposta? Cancelar o item. Porque eu não posso ficar segurando o processo da UF inteira por causa de um item, dois itens. E aí eu vou ter que cancelar esse item por falta de julgamento. E isso é sério, porque a gente moveu o mercado, teve gastos institucionais, a empresa se dispôs a participar, encaminhar a proposta. Então não pode acontecer cancelamento de item por ausência de julgamento. Então, as áreas precisam se organizar internamente para poder, dentro lá do cronograma, para saber quando é que vai começar a subir os julgamentos. Da mesma forma, na hora que abre a licitação, podem acontecer pedidos de esclarecimento. E aí, a gente tem prazo para fazer esclarecimento. Se eu não tiver esclarecimento do item e eu não souber responder, eu vou ter que falar: olha, o item vai ser eliminado da licitação, ele vai ser cancelado, porque a área não respondeu qual que é o esclarecimento. E aí, normalmente, os esclarecimentos, eles são referentes às especificações. Então, quanto mais clara, mais completa a especificação, ela evita pedidos de esclarecimento. A forma de julgamento, a Colic ela envia o processo com toda a orientação e como que faz o julgamento? Você tem que olhar lá se a proposta está dentro da especificação que está no termo de referência. E aí, o julgamento ele é documentado, você tem que colocar lá toda essa documentação. Ah, eu já sei que essa marca é ruim. Olha, isso não é motivo de desclassificação do item. É se a descrição que ele está apresentando, ela não atende à descrição que está no termo de referência, que está lá na solicitação de compra, que é motivo de esclarecimento. Ah, e se não houver forma ali, pelo que ele escreveu, pelo que ele colocou na proposta, você tem que pedir, abrir diligência. Falar, olha, não é possível fazer a análise porque aqui ele não colocou a medida, e a medida ela é importante para mim, e eu preciso saber qual que é a medida do produto que ele está colocando para poder fazer o julgamento. Então, essas respostas têm que ser rápidas, porque se ele também não responder, a gente vai desclassificar o item dele. Ah, as questões lá que a gente orientou, né? É, FSQ, IBAMA, Inmetro, Anvisa, MAPA, BNT, dentre outras, está lá na descrição. Aí você vai conferir na proposta dele se ele colocou, se ele apresentou a documentação que é necessária. Se ainda não colocou lá e você sabe que tem que colocar para o pregoeiro
cobrar, né, dele a apresentação da documentação. Então, isso aqui é muito importante porque não tem como o pregoeiro saber o que cada item exige. É a área técnica que sabe o que cada um que exige. Eu vou citar um exemplo de Inmetro. A gente foi comprar um equipamento e a área colocou lá. Ah, tem que ter o cadastro atender às normas do Inmetro. E aquele equipamento lá, ele não está no rol de cadastro do Inmetro. E aí a gente teve que cancelar o item, porque a gente estava exigindo uma coisa que não existe. O Inmetro não faz avaliação daquele equipamento. Então é importante olhar com carinho as descrições dos itens que a sua área utiliza, né? A conformidade da proposta. Então você vai lá, vai entrar, vai ver o item, vai pegar a proposta, vai olhar o que ele descreveu, vai olhar se ele colocou caderno, se tem link do produto junto com o fabricante, né? E aí cabe questionamento também. Ah, eu quero te entregar, eu vou lá. Ah, eu tô comprando uma TV de 50 polegadas. Aí ele coloca lá, vou te entregar o modelo de TV X28. Você entra lá no fabricante X28, não é a TV de 40 polegadas. Então cabe questionamento também. Tem que olhar. E é, isso, é essa etapa, né? Dentre as implicações, se isso não acontece, né, o descumprimento desses prazos, aí é o atraso na contratação, responsabilização administrativa, sanção ao licitante, né? Que se ele deixa, se a gente não cumpre, né? Se ele também não cumpre as respostas, né? E também pode acontecer nulidade do processo. Então é muito importante olhar os prazos de julgamento. Outra questão também é na hora de receber, porque você vai chamar para receber e você não pode receber também um produto que está desconforme a proposta. Então, quem for receber lá na diretoria de materiais o equipamento ou o material, precisa conferir se está na proposta. Então, cuidado ao falar, vai lá buscar, vai lá fazer o recebimento do item. Não é ir lá fazer o recebimento do item, é ir lá julgar o recebimento se aquilo que você está recebendo está conforme a proposta da pessoa. Porque os fornecedores copiam, né? Eles pegam lá a sua descrição, copia, e aí manda na proposta e depois, na hora de entregar, vai que cola. Quer entregar um item que não atende. Da mesma forma, você não pode recusar também lá. Lembra lá do patinete? Veículo de duas rodas. Não, mas eu queria uma moto. Não, chegou aqui, o veículo de duas rodas, está na proposta, você aceitou o valor, tudo. Então, a gente tem que prevenir essas ocorrências. Ah, a título de informação dos processos licitatórios, né, foi levantado uma questão de item. Gente, em licitação, é difícil prestar dados, apresentar dados. Por quê? Aqui, ó, homologado e empenhado, né, dentro dos nossos processos até o momento de 2025. 82% de sucesso. Aqui eu tenho ata de registro de preço, eu tenho contrato, né? Então, sobe, faz esse nível subir. Deserto e fracassado, 17%. Em alguns estudos, né, nas instituições, item deserto e fracassado, insucesso, chega a 30% dos itens de licitação. Então, ele é um número que a gente tem que tomar cuidado aqui, de 17%. Mas o que é mais importante eu apresentar do que eu apresentar esse item é vocês avaliarem o que está dando deserto e fracassado, se é recorrente. Nossa, tem 3 anos consecutivos que eu tento comprar isso daqui, dá deserto e fracassado, né? Será que não é uma descrição defasada? Será que não é uma descrição que não se utiliza mais? Será que o preço está correto? Será que você está pedindo uma caixa de 100, não existe mais caixa de 100, a caixa de 200 ou a caixa de 50? Então, é importante. Isso aqui é uma vitória muito grande de mérito de toda a equipe, que é algo em execução ainda, já final de ano baixo, nós vamos conseguir cumprir, teoricamente, os prazos, né, que os ministérios nos impõem. Tá aqui o nosso contato, tem o Teams para tirar dúvida, tem o canal lá do YouTube, tem o nosso telefone, tem o nosso e-mail. Ah,
Toda a equipe está à disposição. Sou muito grato a todos que colaboram. É difícil uma área na UF que não tenha relação com compras, que não compre nada, que não peça nada, né? Ela é uma construção coletiva e de constante melhoria. Então, precisamos melhorar o processo. A gente tem que ter uma curva de aprendizado, né? As áreas precisam capacitar os servidores que atuam no processo de compra. É um processo de tomada de decisão, onde você vai escolher a especificação, você vai escolher o preço de referência. Então, ele precisa ter muito cuidado, muita atenção, né? E eu via antigamente eu não sei, acho que acontece muito ainda a troca constante das equipes que fazem a solicitação de compra. Então, na hora que a pessoa aprendeu, ela tá lá top, a equipe tá top. Aí ela vai, troca, coloca outra pessoa, a alternância. Por um lado é boa, mas a alternância integral ela é ruim. Então é importante as áreas, procure seu gestor, falar assim, olha, vamos tentar montar aqui internamente uma equipe efetiva de planejamento da contratação para juntar os nossos itens. Eu vi uma pergunta mais ou menos aqui. É, por que que a Dilic não junta, não muda, né? Às vezes a gente tenta, né? Uma unidade está comprando um álcool de 5 litros, a outra está comprando de 1 litro. A gente compra todo mundo de 1 litro porque atende todo mundo, e aí vem uma especificidade do laboratório e fala assim, tá aí agora, como é que eu vou fazer para carregar? Eu tenho uma pessoa para carregar e aí ela não pode carregar esse tanto de volume. Ou então, por que que a gente não compra de 5 litros em vez de comprar de 1 litro? Aí vem, quem que vai distribuir para embalagens de 1 litro para colocar nos laboratórios? Gente, é a área técnica. Então, primeiro, a área técnica ela precisa sanar essa dificuldade de padronização interna, né? E aí, pelo PGC, vocês também já conseguem, ô, unidade, você está comprando esse item, você está comprando esse outro. Itens iguais com preço diferente. Existe a recomendação da Procuradoria. Todos os dois são áreas técnicas, pegue o menor valor, porque você está agregando mais itens, então você ganha em economia de escala. Quando tem alguma discrepância, a gente manda para o solicitante e pede uma manifestação. A gente identifica uma grande discrepância entre um item e outro. Mas eu vejo assim, às vezes a gente está comprando muita coisa igual com um nome diferente e a compras ela não consegue entrar. Tem coisas químico, é a mesma coisa com nomes diferentes, né? Então a gente não consegue entrar. Então a área técnica precisa se alinhar mais. Eu acho assim, vocês, como área técnica, área solicitante, já evoluiu muito, a gente está melhorando muito. A gente está tendo uma dificuldade que eu creio que é financeira. Porque antes, quando você ia fazer compra, você comprava muito de algo e o mercado interessava. E a partir do momento que você continua comprando a mesma quantidade de itens, no entanto, o quantitativo individual menor, o mercado começa a deixar de ter interesse. O frete de envio muito alto, isso daí prejudica a gente pegar um preço. Eu quero uma unidade. Aí eu vou lá e pego o preço de alguma unidade que entregou 100, que entregou 1.000. Isso vai dar problema. Então, essa análise crítica, ela é importante na hora de definir as especificações e os valores de referência. O que eu queria passar é isso. Agradecer novamente a todos, né, a equipe e quem participou da live, e aí nós vamos ver se alguém tem dúvida, se a equipe esclareceu tudo aqui, né? Mas o básico está encerrado, quem tiver outro compromisso, já quiser sair, fica meu agradecimento e eu abro para dúvidas e manifestações. Cleiton. Pode falar. Aqui pelo site, pelo chat, acho que a gente conseguiu ir respondendo as dúvidas do pessoal. Se você aparecer mais alguma, seu Paulo, se ficou tudo esclarecido. Então, A pergunta do seu Paulo que foi com relação à questão do cadastro de reserva, né? Que a gente ainda não tem o cadastro de reserva. E acontecendo algum problema com o fornecedor depois que passou, que já foi homologado, a gente está meio sem é, condições de atender.
O cadastro de reserva para ata de registro de preço. A norma, ela traz lá que é possível, mas o sistema não faz. O sistema ele não abre o cadastro de reserva. A comissão de licitação entrou em contato, fez um chamado e responderam para abrir pelo chat depois do encerramento. E aí o sistema também não abre. Com relação a chamar o remanescente, eu até tive uma conversa com o procurador assim, além do sistema ter inúmeras travas, para chamar o próximo, entendendo como uma rescisão de contrato, a gente teria que abrir um processo administrativo item a item para poder chamar o próximo. Até a gente fazer isso, as validades das propostas já não estão válidas, e aí você tem que parar todo o cronograma de compra que está acontecendo para atender um item ou outro item. É, então a gente não consegue. O governo ele está implementando, né? Está aí apresentando outras soluções que até publicou alteração com a criação do Six, mas ainda não tem a ferramenta, não foi feita, às vezes a gente pode ver. E qualquer alteração, se mudar, a gente não tem problema nenhum. Se o sistema mudar, melhorar, permitir chamar o próximo, que eu acho que tinha que ser, a gente vai adequar as equipes para poder conseguir fazer, mas hoje a gente não consegue. Quando é um contrato grande, é mais fácil, que aí você bloqueia a licitação inteira, que é um contrato só, um item, e aí a gente volta e faz todo o processo, e demora 2 meses, então a gente não consegue. O que a gente precisa fazer é mitigar esse risco para evitar itens desertos e fracassados. E tem item também, Camila, que não tem motivo. O preço está certo, a especificação está certa, o frete está incluso ali na entrega, a descrição não está restritiva, não está ampla demais, e o mercado não interessa. Né? Então, itens de menor valor, 1.000, 2.000, 3.000 reais, o mercado não tem interesse em entrar na licitação para ganhar um item, montar uma caixa e mandar entregar isso. Ideias nós temos, o governo poderia implementar no sistema. O item deu deserto, aí ele abre para cotação, aí deu deserto MPP, ele abre para cotação, aí deu deserto para ampla concorrência, deu deserto para ampla concorrência, aí ele abre a cotação eletrônica, ele deu deserto na cotação eletrônica, você chama quem apresentou proposta. Não, ninguém apresentou, então você vai lá, faz uma nova pesquisa e contrata do menor valor. Então não era difícil do governo vir e trazer soluções como essa, mas não tem. E para a gente inovar na lei é difícil, porque nos entes públicos, diferente do ente privado, porque na lei, o que o ente privado pode fazer? Ele pode fazer tudo que a lei não proibiu. Ele pode fazer. Mas o ente público só pode fazer o que a lei permitiu. Então a lei ela tem que vir e nos permitir fazer isso. Aí seria uma grande evolução nas compras. Né? Vamos para o debate, Camila? Não, agora Gente, não. ano que vem a Camila vai apresentar e eu vou assistir, tá? Porque senão vocês cansam, enjoa, só fica eu falando. Aí o ano que vem já é responsabilidade dela, ela vai montar a apresentação. Muda a cara, é mais moderna, a equipe dela vai ajudar. Eu uso PowerPoint, a equipe dela vai usar Canva. Eu acho que todo mundo gosta das suas apresentações. Não preciso fazer enquete, né? Não tem, né? Tem uma É, o seu dúvida Paulo, aqui do o seu Paulo. Paulo, isso. Não, o item que é padronizado no catálogo, quem planeja ele, eu não sei se entende a pergunta, quem faz o planejamento deles é a Diretoria de Administração de Materiais. Então, se o item está lá no catálogo, ela vai fazer aquisição e vai estar lá. Então, o que está lá não precisa colocar no PGC, não, tá? O que você vai comprar do catálogo não entra no seu PGC. E o que você compra também não é almoxarifado. É papel, café, essas coisas não entram no seu PGC. Então, o abastecimento foi pouco, hoje tem reunião de equipe da Proplad, a gente está olhando porque a gente teve um problema orçamentário também. Para a gente abastecer o catálogo, o dinheiro tinha que estar disponível, né? E aí a Proplad tem propostas de melhoria no catálogo, sim.
Paulo, acho que a questão é de orçamento mesmo. Ficou mais alguma, Camila, sem resposta? O Arthur respondeu aqui o do cadastro que o Leandro fez. Tinha uma pessoa que tinha pedido a base de conhecimento do CETIC, acho que a gente tem, a gente tem a base de conhecimento TIC, nós vamos colocar o nome aqui. Tem como sugerir inclusão de material no catálogo? Tem. Pode fazer o ofício, encaminhar para o Plopad e aí vai fazer a avaliação. É porque o catálogo lá, ele tende a atender o que várias áreas solicitam. Ele padroniza, ele tenta padronizar a demanda. Por exemplo, tem demanda que eu gostaria de que tivesse no catálogo, microscópio. Mas cada área é um tipo de microscópio. Então, aí teria que ter vários tipos de microscópio para poder e ficar guardado lá. Então, assim, é uma avaliação que a diretoria de administração de materiais ela faz. Né? Fala assim, é importante ter, mas aí o catálogo meio que implica num estoque. E aí você vai estocar aquilo ali, vai ficar preso, porque eu fazer atas para atender o catálogo, para poder ficar pedindo um item, dois itens, no instantinho a ata quebra. Dentro das atas também, teve uma mudança na legislação, que é importante para vocês saberem. Antes falava assim, estava na norma, que o fornecedor podia pedir o cancelamento da ata antes do pedido de fornecimento. Então a gente mandava o empenho, o fornecedor falava, olha, eu não quero mais entregar isso daqui. E aí não tinha jeito. A gente cancelava a ata, mas o que eu tinha pedido ele tinha que entregar. E a legislação ela mudou, ela fala assim que a qualquer momento ele pode pedir o cancelamento. Então eu mando o pedido para ele fala que não entrega. Então até eu fazer uma nova licitação, o catálogo fica desabastecido, né? Então a gente tem um pouco de problema com relação a isso. Tem uma dúvida aqui do João Vicente, que HD externo vai sair do almoxarifado catálogo. Esse item vai para qual almoxarifado? Não vai para Tem essa informação. almoxarifado. Ele é um item que ele precisa de aprovação do TI. Aí o que que acontece? A solução do HD, ele é armazenamento, né? E hoje a gente tem a nuvem, a gente contratou a nuvem, né? Então, o HD externo ele não é mais padronizado, e aí não tem nem recomendação do TI para compra, ele não está no PDTIC na instituição. Hoje, o armazenamento externo, né, que era ele está sendo feito pela nuvem, a nuvem foi contratada. A solução de armazenamento hoje é nuvem. Né? Agora, se precisa de HD externo, aí vai ter que mandar a solicitação lá para o CTI para ver se o CTI vai aprovar para poder fazer a compra. Eu entendo que não será aprovado, porque senão a UF está fazendo duas soluções. Mas aí a área técnica vai fazer a justificativa e quem vai falar se compra, se pode comprar ou se não pode comprar é o CTI. A área de TI que determina o que está dentro dos padrões da instituição ou não. É igual os cartuchos de impressora. Os cartuchos de impressora, eles não serão mais adquiridos, porque a UFA adotou o outsourcing de impressão. Né? O único cartucho que eu estou lembrando aqui que vai dar certo de pedir compra são os da Plotter, porque a Plotter é uma impressora diferente e não compensa colocar ela no outsource. Eu acho que Excelente. é, já atendeu todo mundo. Obrigado todo mundo. Quanto deixa eu ver, SSD para sistema operacional, os casos não é suficiente. Hum, então, as máquinas, elas são adquiridas, os computadores, eles são adquiridos de forma padrão. Se isso é suficiente, aí quem faz essa especificação e faz a compra é a DIRAM, aí precisa oficializar eles. O SSD não é. Agora, tem uma orientação trazendo a vedação para a compra de SSD, porque ele é item para manutenção do equipamento. E aí quem faria a aquisição desses itens para manutenção é a divisão de manutenção. Agora, se ele é para expansão, aí tem que fazer o cadastro dele. A gente permitiu a compra, não permitiu, Camila, do SSD como
como capital. Aí tem que colocar ele lá como capital e ele é item de TIC e tem que passar pelo TI com as justificativas. Então aí a própria área pode comprar com as justificativas desde que o CTI aprove, né? E aí eu já adianto, a área comprando como expansão, aí ele é recurso de capital. Qual o processo de autosserviço de impressão? Para a gente consultar. Gente, tem uma página chama Contratos UFO. Vou pegar ele aqui. É até bacana, interessante a pergunta. Eu vou colocar aqui no chat. Gente, somos fiscais de todos os contratos da UFO. Então, nesse endereço aí, você vê todos os contratos da UFO. Então você vê lá se está atendendo, se está te atendendo, se está em conformidade, se está demanda, se tem contrato, se não tem contrato. Então, eu mandei certo? Mandei. Tem o número de todos os contratos da UF. Então, se você colocar aí impressão, aí você vai achar lá o contrato, você vai ver o quantitativo. Agora, execução, você tem que ver com o gestor. Mas aqui está falando que tem X isso, X aquilo, eu quero. Aí você vai ver, pelo número do processo, você consegue ver quem que são os gestores e fazer solicitação, ver se aquele contrato te atende, se pode te atender, propor melhorias para o gestor. Olha, a próxima vez que você for contratar isso aqui, inclua isso, é melhor, vai me atender, vai juntar a demanda. E aí, porque com a 14133, os contratos eles podem durar até 10 anos. Mas às vezes tem contrato que acaba antes e a gente consegue já numa contratação próxima vir adequar. Não, eu acho que atendeu. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode mandar nos outros canais, não deve ficar muito extenso. Obrigado, Camila, equipe. Eu vou passar para a Camila fazer o encerramento. Só lembrando, qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente tem a nossa central de dúvidas. Põe o link, por favor, tá? Porque esse chat do cronograma, ele fecha. Então, qualquer outra dúvida relacionada a compras, é melhor que vocês entrem em contato com a gente pelo Teams, pela central de dúvidas, e a gente está aqui à disposição. Agradeço também a participação da equipe, que todos também estão aqui a postos para ajudar, auxiliar. E falar para todos os solicitantes que a gente está na parceria, precisando, entre em contato, e a gente vai achando as melhores soluções. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado, até mais.